Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana Carolina Grosso. Esse é o terceiro vídeo da série sobre unção e nesse vídeo eu vou falar sobre as características de uma pessoa ungida. Eu já fiz uma série de vídeos aqui no meu canal, eu já fiz 2 vídeos falando sobre unção, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse é o terceiro vídeo e eu estou gravando até com o meu celular porque a bateria da câmera acabou, mas eu não vou perder essa oportunidade, né, de continuar esse assunto com vocês. Amém? E para introduzir o tema de quais são as características de uma pessoa ungida, eu preciso explicar para vocês a unção. Ungido, ele vem da palavra unção. Então, logo, uma pessoa ungida é uma pessoa cheia de unção. E uma pessoa cheia de unção é uma pessoa cheia do poder de Deus fluindo nela. Você que aceitou a Cristo e se tornou um cristão, o significado que todos nós conhecemos é que cristão é pequeno Cristo. Cristão, na verdade, ele é a palavra grega de Messias, né? Que os judeus falam Messias. E traduzindo em grego fica cristão. E Messias significa ungido. Então, logo, se Messias é ungido, né? Cristo é ungido. Então, os cristãos são aqueles que são ungidos pelo ungido, né? Olha só a referência, que legal. E eu sempre gosto de trazer uma base bíblica para todos os temas que eu trago aqui no canal. Nossa fonte de revelação para vivermos plenos e cheios do Espírito Santo é a palavra, é sermos praticantes da palavra. E a nossa revelação do que seja uma pessoa ungida está em Isaías capítulo 61. Eu vou ler o versículo do 61, o versículo 1 ao 4, mas eu quero ler de versículo em versículo, explicando para vocês, né, a referência da unção em cada versículo. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então o Senhor nos ungiu, na verdade, para nós sermos os trabalhadores do reino. Ele nos entregou a unção para nós servirmos, para nós sermos bons trabalhadores, nós precisamos ser cheios de unção. A unção, ela despedaça todo jugo. Então, logo, se você sabe o que é jugo, se você assistiu os outros vídeos que eu explico, então logo a unção que despedaça todo jugo é a unção que te traz cura física, curas emocionais, te traz libertação. E nós somos curados para podermos curar outras pessoas. Ele nos ungiu para sermos pregadores da palavra, para levar uma palavra de ânimo para o desanimado. Você tem sido um portador da boa nova? Você tem sido um pregador da mensagem da salvação? Ou tem compartilhado apenas palavras negativas? Ele nos enviou para proclamar a liberdade aos cativos. Proclamar, o significado dessa palavra significa falar em alta voz. Então você declara em alta voz sobre todos aqueles que estão oprimidos, eles estão cativos, presos pelo engano de Satanás. E eu não falo de algemas físicas, mas eu falo de algemas espirituais. As pessoas, elas podem estar presas em cárceres mentais, fortalezas na mente, regiões de cativeiro, por traumas, medo, luto, forma errada de pensar. E nesses lugares, essas almas acorrentadas, presas, elas são atormentadas por demônios. Então você pode adquirir ansiedade, depressão, pois é uma atormentação da sua alma. Então você fica aflito. E aí se manifesta no mundo físico. É uma atormentação tão grande, às vezes, na sua alma, que manifesta no mundo, no seu corpo físico. E aí eu quero continuar com o versículo 2, que diz assim: Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram. O Senhor, ele fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A pergunta é, para você que deseja um alto nível de unção, a unção, ela é para os trabalhadores, pois são eles que manifestam o reino de Deus.
Em Daniel, se você já ouviu falar da profecia das 70 semanas, no final da revelação, o anjo do Senhor fala para Daniel. Ele fala que nos últimos dias as pessoas buscarão por conhecimento por toda a terra, até que ele venha. Nos últimos dias, os cristãos saberão a interpretação da escatologia bíblica. Eles saberão a interpretação exata das 70 semanas de Daniel. Então, o Senhor, ele nos ungiu para nos enviar, para ensinar aquilo que nós aprendemos. Ele nos enviou para rir com os que riem, para chorar com os que choram, como Paulo também falou em uma das suas cartas. E agora eu vou ler o versículo 3, que continua falando assim: E dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa, em vez de cinza sobre a cabeça, óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eu, de forma muito pessoal, eu posso extrair que o Senhor nos batizou com o Espírito Santo para que nós possamos batizar os outros também, sermos usados, para batizarmos outros. E na continuação do versículo fala assim: eles serão chamados carvalho de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Nós seremos chamados de carvalhos, que são árvores que o Senhor plantou. Como na profecia de Ezequiel 47, onde o anjo levava Ezequiel e ele ia mergulhando cada vez mais profundo. E quando ele chegava a um ponto onde não dava mais a pé, que só se atravessava a nado, nessas margens nasciam árvores. E essas árvores nasciam árvores frutíferas de todos os tipos. E fala na palavra que os frutos dessas árvores serviriam para alimentar os povos. E essas folhas que nunca murcharão, elas serviriam para curar as nações. E essa árvore é você. Você que é chamada para fluir nos dons e nos frutos do Espírito Santo, porque com os dons você cura e com os frutos você alimenta. E continuando no versículo 4, fala assim: eles vão reconstruir as cidades destruídas, as antigas ruínas. Tornarão a edificar o que ficou arrasado de geração em geração. O Senhor, ele te chamou para restaurar os perdidos, aqueles que foram perdidos. O Senhor te chamou para restaurar a sua geração. O Senhor te chamou para você guerrear no mundo espiritual pela salvação da tua casa, dos teus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu marido. E quando fala de edificar, ele também está falando sobre as ruínas que estavam em você também. Ele te chamou para você edificar aquelas ruínas que antes estavam desmoronadas, para você erguer elas novamente. Na palavra do Senhor diz que Deus castigará o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas aqueles que amam e obedecem ao Senhor, o Senhor vai abençoar até as suas 1000 gerações. Então, através da sua escolha em ser obediente ao Senhor, o Senhor vai edificar essas ruínas que foram desmoronadas de geração em geração. Ele vai reconstruir tudo, porque aqueles que amam e obedecem ao Senhor, o Senhor vai reconstruir as suas gerações. E de geração em geração, o Senhor vai edificando e vai começar a ver somente as bênçãos. As bênçãos do Senhor vão correr para buscar a sua vida, as bênçãos do Senhor vão cair sobre você. Agora eu quero ler também um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que diz assim: E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Então é isso, as bênçãos, elas te acompanharão sempre. Então, resumindo aqui, as características da pessoa ungida. Primeiro, a primeira característica de uma pessoa ungida é que ela prega o evangelho. Quem tem a unção do Senhor foi ungido para proclamar as boas novas. A boca fala do que está cheio o coração. E se você está cheia de unção, você foi chamada para pregar a palavra. E eu quero ler aqui um versículo que está em Atos, capítulo 6, e os versículos eu vou ler o 8 e o 10, que fala de Estevão. Alguém conhece aqui a história de Estevão? Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Ele fazia maravilhas e sinais entre o povo. E aí fala aqui, mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então,
Estevão era cheio de unção e ninguém podia resistir às coisas que ele falava, porque ele estava muito cheio de unção, então a boca estava falando aquilo que estava cheio, saía unção nas palavras de Estevão. A segunda característica de uma pessoa ungida é que ela vai levantar oposição. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai levantar oposição. E para continuar, eu quero ler, então, continuando a história de Estevão, eu quero ler o versículo 9, né, que estava entre o 8 e o 10 do capítulo 6, que diz assim: Porém, um dia, alguns dos homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele, e em breve se juntaram ao grupo alguns judeus de Cirene, de Alexandria, do Egito, das províncias turcas, da Cilícia e da Ásia. E eu quero falar para vocês que a marca de um verdadeiro profeta é ser perseguido. Você vai ser confrontado, caluniado, você vai ter a sua reputação em constante prova, mas é tudo porque os profetas, eles carregam a unção de trazer a palavra. Então você vai sofrer forte oposição do mundo das trevas. Como vocês viram, se juntaram várias pessoas contra Estevão. E você, talvez, quando você carrega um alto nível de unção, você vai gerar pessoas que se juntam para falar de você. E aí você vai ser ofendido, e aí você vai saber que esta é a marca de um verdadeiro profeta. E isso você vai agradecer por ser ofendido, porque é uma confirmação do Senhor. E aí no final, se vocês souberem a história de Estevão, ele foi morto e ele se tornou o primeiro mártir de Atos dos Apóstolos depois de Jesus. E a terceira característica de uma pessoa ungida é que ela é um instrumento de cura. E um ponto muito importante é que nós precisamos ser curados para nós curarmos. Quando você carrega um alto nível de unção, você flui nos dons de cura. E você carrega dentro de você a oportunidade de orar pelos enfermos e eles serem curados, no nome de Jesus. E o quarto tipo de pessoa ungida é que ela é um instrumento de libertação. Então, como eu disse, nós proclamamos, né? Nós anunciamos em alta voz libertação aos cativos. Nos altos níveis de unção, tem testemunhos de pessoas que passam na frente, assim, passam do lado de pessoas e as pessoas ficam manifestas. Assim como Jesus, quando Jesus chegava nas cidades e ele ia expulsando muitos demônios, é porque ele chegava e ia manifestando muitos demônios, porque Jesus carregava um alto nível de unção, e aí ele ia manifestando os demônios e ia expulsando por todo lugar onde ele passava, ele curava os enfermos e expulsava os demônios. E assim será você, carregada de unção, e você vai dar ordem de comando aos demônios e eles vão ser obrigados imediatamente a saírem. O quinto tipo de pessoa ungida é que ela é uma adoradora, conforme está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Quando você adora, quando você louva ao Senhor, você recebe a unção. Por isso que existe o louvor nas igrejas, nos cultos. Sempre que começa o louvor, nós atraímos a manifestação do Espírito Santo. E as pessoas que estão ali ouvindo, elas vão ficando cheias do Espírito Santo. Elas vão ficando cheias de unção. E o sexto tipo de característica de uma pessoa ungida é que ela é carregada dos frutos do Espírito Santo. Você vai passar a produzir os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, paciência, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A unção na sua vida vai fazer com que simplesmente os galhos secos eles caiam. E aí, no lugar desses galhos secos, vão crescer galhos fortes, com muitos frutos, e vão ser folhas, e vão crescer em folhas saudáveis. Cada vez vai ter menos espaços para os galhos infrutíferos na tua vida. E eles serão tirados um por um. Você será uma árvore, uma pessoa conhecida pelos seus frutos. Assim como nós sabemos que uma macieira produz maçã, ou que uma oliveira produz azeitonas, né? Ou que uma videira produz uva, você será conhecida pelos seus frutos. E você é uma árvore. Na palavra diz que nós temos que buscar crescer as nossas raízes no solo do amor de Deus, né? Porque quando nós crescemos as nossas raízes no amor do Senhor, nós frutificamos. Então você vai produzir
frutos, você vai produzir tudo que é do reino na sua vida. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no meu canal. Vem no meu Instagram também, @anacarolina.grosso. Por lá você pode me enviar alguma dúvida a respeito de algum vídeo, ou também me pedir alguma oração, né? E se você quiser, né, somente lá me seguir, então vai lá no meu Instagram e é isso. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo alguns livros edificantes, porque também nós podemos receber a unção através do conhecimento, que também é uma chave importantíssima para ser cheio de unção, é conhecer. Igual quando você quer fluir nos dons, você tem que saber, né? Você tem que ter sabedoria para fluir nos dons. Então, busque conhecimento, leia um livro por mês ou até mais, dependendo da sua fome e da sua sede, tá bom? Então, eu vou deixar aqui uma relação de livros muito importantes se você quer fluir na unção. Então é isso, um beijo. Fique com Deus até o próximo vídeo e eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou indicar o vídeo, eu vou deixar o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre unção para você assistir essa série completa, tá bom? Um beijo, até mais, até o próximo vídeo, tchau!